prazer que apresento este mini treinamento da turma FBO 224 Oficial. Sou Ana Cláudia, fundadora e criadora deste método, que ajuda a orientar e trazer uma direção para as revendedoras Lovely Import, para mulheres em geral que desejam ter o seu negócio próprio ou que já tentaram e tentaram, estão sem forças para empreender novamente. Serve tanto para a venda de acessórios quanto para qualquer nicho físico ou digital. Nosso foco e propósito é trazer um direcionamento para alavancar suas vendas digitalmente, unindo a parte emocional como a principal a ser desenvolvida e após isso ser destravado, conseguirá se desenvolver na parte técnica e prática. Para quem não me conhece, me chamo Ana Cláudia, sou empreendedora da Lovely Import, formação em tecnologia da informação, pós-graduação em cientista de dados e foco em desenvolvimento humano e marketing digital, com mais de 11 anos de experiência e diversos cursos e treinamentos e horas de estudo para poder estar aqui com vocês. E apresento nosso colega Fábio Garcia, formação em tecnologia da informação, com pós-graduação em neurociência e auto-performance humana, com vários cursos e treinamentos e experiência com mais de 17 anos, responsável pela parte emocional. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Fábio Garcia, vou estar conduzindo vocês aí para a área emocional, né? Vou trazer alguns conhecimentos aí nessa área e quero estar trazendo uma reflexão aqui para você, para a gente pensar junto nessa reflexão. Vou trazer uma palavra da Bíblia, tá? Quero já salientar aqui que não é um curso religioso, mas a Bíblia nos dá várias formas de interpretar e de analisar as coisas. Por isso eu quero trazer essa mensagem para você. Acreditamos que cada um tem a sua crença e a gente respeita a religião de todos. Então eu já estou salientando novamente que não é com o intuito de religiosidade, mas uma palavra que eu quero chegar a um entendimento de vocês, que eu vou ler ela agora aqui. Em Apocalipse 19 e 15, está escrito assim: da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, com a qual ele vencerá as nações. Bom, nessa reflexão que eu quero trazer para vocês, fala da palavra de Deus, né? Que da boca dele saía uma espada afiada de 2 gumes. Nesse tipo de pensamento, o que eu quero trazer para vocês é que as palavras da gente são como uma espada de 2 gumes. E diz que ele conduzirá através das suas palavras como uma espada de 2 gumes. Da mesma forma, nossas palavras podem ferir, podem machucar alguém. Palavras são como flechas atiradas no escuro, acerta aquilo que você não espera. Depois não adianta ir lá pedir desculpa, depois que ofendeu, até pode ter a desculpa, até pode ter um arrependimento da pessoa a qual você ofendeu, e isso é muito bom ter esse tipo de arrependimento, mas o que tem a ver com tudo que a gente quer passar? Eu quero dizer para você que as suas palavras constroem e as suas palavras destroem muita coisa. Com a mesma língua que você humilha, você exalta. Com a mesma língua que você fala o bem, você fala o mal. E a analogia que eu quero trazer para você é quanta coisa já foi falado para você na sua vida, que talvez você não deu significado naquele exato momento. Quanta coisa que já foi dito para você, que a grande parte da sua personalidade foi formada através das palavras que foram conduzidas a você, que formou o seu caráter, que formou a pessoa que você é hoje. Ainda que você não concorde comigo, que você defenda o seu pai, a sua mãe, que talvez falaram palavras que hoje você considera que não te atingem, não te machucam mais, talvez você até os proteja, dizendo, realmente, eles falaram o que falaram, eles bateram em mim, eles fizeram o que fizeram porque eu era uma criança muito arteira, é porque eu merecia mesmo e só por causa disso hoje eu tenho a personalidade que eu tenho, porque eu devo muito aos meus pais. Claro, os pais sempre querem conduzir a criança sempre no melhor caminho, conduzir a criança para que ela tenha educação, mas muitas das vezes a gente analisando a forma de criação e como eles conduzem isso, algumas palavras que foram ditas para você, talvez não somente pelos teus pais, mas talvez por outras pessoas que
que tiveram, que passaram pela sua vida, construíram a personalidade que você tem hoje. E talvez hoje você pegue e passe a mão por cima de todas essas cicatrizes que ficaram no passado e diga, não dói mais, isso aqui foi necessário para que eu me tornasse a pessoa que eu sou e como eu sou, mas eu quero te dizer mais. E talvez até você nem guarde nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de raiva, nenhum tipo de rancor dessas coisas que aconteceram do seu passado. Talvez você olhe até com carinho para esses tipos de repreensão que você teve no passado e talvez mesmo você não guarde nenhum tipo de sentimento ruim a respeito de tudo que aconteceu. Analisando dessa forma, na forma racional, como a gente conduz as coisas, me recordo agora de um determinado momento que eu contava isso para uma pessoa e ele veio com as mesmas defensivas a respeito do pai e da mãe dele, ele defendeu e ele disse não, foi feito o que era necessário. Então aí eu disse para ele não, você tá certo, realmente você tá certo. Tudo que eles fizeram para ti, desde tudo que eles fizeram, eles tentaram te conduzir no melhor caminho para te dar educação. Mas na verdade, a gente não é ensinado a ser pai, a gente não é ensinado a ser mãe. A gente simplesmente a gente acontece e a gente é pai e mãe, então a gente aprende com o primeiro filho, erra bastante, aí no segundo tu aprende um pouco mais, aí depois tu vai conduzindo melhor a tua família, vai aprendendo com os erros do primeiro, daí no segundo já não erra tanto, não é verdade? É assim que acontece, né? Geralmente. E eu me recordo de uma vez que eu estava conversando com esse moço, e eu conversava com ele a respeito disso, e ele dizia, não, mas isso aconteceu, foi necessário, tal. Aí eu disse, hoje, na tua mente racional, hoje, tudo que tu consegue pensar a respeito disso é porque tu pensa dessa forma hoje. Na tua mente racional, tu consegue entender. E aquela criança conseguia entender aquele momento, foi o momento que ele encheu o olho de lágrima e eu vi que tinha coisas do passado, tinha cicatrizes do passado, que muitas vezes a criança não soube entender. A criança, de repente, precisava de um carinho, de um abraço, ela queria chamar atenção e talvez não foi a melhor forma que ela achou de chamar atenção. Então, aquela criança, naquele exato momento onde ela foi ferida, ela não sabia entender esse tipo de reflexão que você tem, essa personalidade que você tem hoje, já formada. Aquela criança se machucou naquele tempo, então tudo que foi falado para ela, tudo que foi dito a respeito dela, que ela, tipo, você não faz nada certo, você é muito arteira, tudo que você faz dá errado, e isso foi moldando o caráter dela, foi moldando a personalidade que ela tinha. Você ainda acredita que todas as palavras que foram faladas para você não influenciaram no seu caráter, no seu modo de vida, no que você é hoje, na pessoa que você se tornou, na língua que você fala, na comida que você come? Então, todas as atitudes do passado, você acha que não contribuíram para a pessoa que você é hoje? E aonde que eu estou querendo chegar com essa situação? Na fase que você começa a reconhecer aonde tem trava espiritual, tem trava emocional, aonde tem trava que você precisa destravar para conseguir alavancar na sua vida. Tem coisas no passado aí que precisa ser resolvida. O que que seus heróis, o que que seus influenciadores, como que eles conduziram a sua criação? Como é que foi a sua criação? Eu quero dizer que isso teve uma grande influência na pessoa que você é hoje. Talvez os medos, talvez as coisas que te travam hoje foi por problemas que foram falados para você, foi por situações que você não deveria estar escutando, situações de escassez, situações de briga de família, situações que muitas vezes você foi xingado, foi xingada, e que aquilo afetou naquele determinado momento e conduziu. Como você não conseguia entender aquele momento, você era uma criança, só estava querendo brincar.
e não teve uma palavra ali que conseguisse moldar o seu raciocínio, você foi acumulando aquele monte de lixo, aquele monte de coisa e consequentemente foi formando o caráter que você tem hoje. E daí você hoje pergunta, mas como que eu sei o que precisa ser feito, eu sei tudo o que precisa ser feito, eu tenho inteligência cognitiva, eu tenho inteligência racional, eu sei que eu sou uma pessoa inteligente e por que que eu travo na hora de fazer as coisas certas? Por que que eu travo na hora de conduzir, de deslanchar, de ter crescimento exponencial? O que que acontece na minha vida que faz com que eu não me sinta merecedor, que eu não consiga chegar em determinado lugar, que eu não consiga acreditar em mim mesmo? Não é culpa dos pais, tá? Não precisa ficar brabo com eles. A nossa briga não é contra eles, não é contra, não esquecendo também que eles também foram crianças e eles foram ensinados daquela forma, e isso tende-se a se perpetuar de geração para geração. O que acontece? Você tem que quebrar com esse problema, tem que arrancar esse problema. E como é que você vai arrancar esse problema? Como é que você vai conduzir agora o seu caminho, a sua jornada? O que que você precisa fazer? Você sabe que tem um problema, tem vários problemas do passado que você pensa que conseguiu resolver, que são cicatrizes, mas elas estão lá. E o que que você vai fazer agora? Com todo esse lixo acumulado, com toda essa bagagem que você precisa se desfazer, porque o que que você faz? Quanto mais você tenta progredir, quanto mais você tenta crescer, vem as lembranças do passado, vem as lembranças das pessoas dizendo para você que você não pode, que você não é capaz, que isso não é para ti, que você só faz coisa errada, que nada dá certo para ti. Então, o que que você faz com tudo isso que tem acumulado, com todo esse lixo, para você conseguir no caso, conduzir-se nesse caminho, você deixar tudo isso de lado. E como é que você vai fazer para deixar tudo isso de lado? Isso é um lixo que está pesando demais na sua bagagem. Você não consegue conduzir, trilhar nesse caminho com todo esse peso e você vai ter que enterrar isso aí, vai ter que deixar isso aí em algum lugar. E como é que você vai fazer para deixar isso em algum lugar? Você vai esquecer isso e vai seguir para frente, vai perdoar tudo que aconteceu no passado, mas infelizmente não pode ser só deixado num lugar, porque esse caminho do subconsciente ele acontece. Essa jornada do subconsciente acontece da seguinte forma: se você tivesse numa forma física, material, que você conseguisse deixar uma bagagem ali e conduzir para outro lugar, ela ficaria ali e você nunca mais voltaria àquele local, não é verdade? E o que que acontece na nossa mente? A gente pode se reportar para qualquer lugar, a gente pode estar em qualquer lugar, inclusive no nosso passado, inclusive no presente e inclusive no nosso futuro. O que que acontece? Se você deixar essa bagagem de lado e perdoar e saber que a luta é consigo mesmo, que vai ter que melhorar, que não tem que culpar ninguém, que tem que deixar isso tudo para trás. Você vai deixar aquela bagagem ali e não vai mais querer ela. Você vai tentar conduzir em uma jornada diferente, mas como você pode estar em qualquer lugar e a qualquer momento com seu pensamento, inclusive no passado, no presente e no futuro, a qualquer momento você pode se deparar no meio desse lixo e querer resgatar alguma coisa de volta. E o que que eu vou te ensinar com isso? Eu quero te ensinar a não puxar mais isso à tona. Porque cada vez que a gente vai lá no lixo e cata um problema do passado, tu traz à tona todo aquele sentimento ruim e isso fica cada vez mais vivo na sua memória. Então, cada vez que você se deparar de frente com esse lixo, você não vai pensar nesse lixo, você não vai falar mais sobre esse lixo, você não vai mais comentar sobre essas coisas. E isso vai ficando enterrado cada vez mais e você vai tendo uma nova vida, vai falando coisas boas a seu respeito, não traz à lembrança coisas do passado. O que que acontece? Eu vou tentar te explicar um pouco mais desse exemplo. O cérebro nosso, ele não sabe distinguir o real do imaginado. O que que acontece na nossa mente? Quando a gente está sonhando e a gente está num pesadelo, a gente acorda com o coração acelerado meu Deus, ainda bem que era um sonho. Por que que a gente viveu aquela situação como se ela fosse real?
Cada vez que você traz à memória um sentimento ruim, um pensamento ruim, uma coisa que aconteceu, algo que te falaram no passado, algo que me disseram, você traz vivo de novo na sua memória todo aquele lixo e isso não consegue te libertar disso. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai deixar essa bagagem aqui e a gente vai nos conduzir para outra jornada. Tentar ser diferente, falar coisas boas a nosso respeito e você escolhe qual tipo de pensamento que vai entrar na sua mente. Pensamentos ruins ou pensamentos bons? E o que é que acontece com o nosso subconsciente? Isso se chama reprogramação mental. Você vai reprogramar a sua mente, você vai falar coisas boas a seu respeito e quando você estiver falando essas coisas boas a seu respeito, vai ter uma voz lá, parece um demônio falando dentro de você. É mentira, isso aí não é verdade, isso é bobagem. Essa voz fala com todo mundo, tá? Essa é a voz do subconsciente. Mas eu quero que você seja capitão do seu barco agora. Só coisas boas. Toma o controle de tudo que acontece em sua vida. Toma o controle de todos os pensamentos que passam na sua mente, toma o controle de tudo que acontece na sua volta, de tudo que você visualiza. O que que acontece? Muita gente acorda e a primeira coisa que ela faz é pegar o celular ou ligar a televisão naqueles noticiário lá de morte e começa a se alimentar de muita porcaria, começa a se alimentar daquilo ali e o cérebro ele entende que o mundo é daquele jeito, que o mundo não pode ser melhor, que eu sou desse jeito e eu trago coisas do passado e eu trago coisas ruins e eu trago memórias ruins. Daqui para frente nós vamos pensar, vamos escolher quais tipos de pensamentos a gente vai permear a nossa mente. A gente tem essa tomada de decisão, a gente pode escolher que tipo de pensamento a gente vai alimentar a nossa terra, porque a nossa mentalidade é como se fosse uma terra fértil. Tudo que você plantar nela, ele vai aceitar. Então é uma terra que aceita qualquer tipo de pensamento. E o que que você vai fazer? Pensamentos a gente não consegue enterrar com terra, a gente não consegue enterrar com areia. Seria muito bom se a gente pudesse, né, fazer um buraco e jogar todo aquele lixo ali e dizer eu não aceito isso, eu estou enterrando aqui e acabou, né? E, infelizmente não é assim, né? Foi plantado na nossa mente, no nosso subconsciente, todos esses problemas, todas essas coisas e a gente tem que arrumar uma forma de lidar com tudo isso e esquecer tudo o que passou. E como é que a gente vai fazer com que todos esses pensamentos sumam da nossa mente, que a gente comece a acreditar em si mesmo, que a gente comece a acreditar que a gente é capaz, que a gente vai conseguir. Como é que a gente consegue fazer isso? É como se você tivesse um copo de água suja, a sua mentalidade foi alimentada e só tem lixo, e você começa a derramar água limpa em cima daquele copo, só água limpa, não tem como virar o copo. Não tem como virar a sua cabeça para baixo e dizer assim, ó, sai tudo que tem aqui. Você pega esse copo com água suja mesmo e vai começando a derramar água limpa, água limpa, água limpa, água limpa, até que essa água vá transbordando, transbordando, transbordando e você se transforme numa pessoa diferente e você se transforme numa pessoa melhor, que você consiga pensar coisas melhores, porque está escrito na Bíblia também porque assim como tu pensa, tu és. Então, esse é o segredo. O segredo é a gente pensar que a gente pode, que a gente é capaz, que a gente vai conseguir. A gente sabe que a gente tem muitas feridas no passado que precisam ser curadas, tem muitas coisas, tem uma carga negativa muito grande no passado, tem depressão que a gente não sabe qual o motivo, o gatilho que faz com que ela se agrave. Então tem muita coisa aí no passado que eu não conheço, você não conhece a sua vida, mas eu tenho certeza absoluta que tudo o que aconteceu até agora formou a pessoa que você é, o caráter que você tem, sabe? Então, tudo que os seus pais falaram para você, você acreditou que era verdade, mesmo eles falando coisas que talvez não querendo o seu mal, mas que lhe ofenderam, que fizeram que você
você tenha esse caráter que você tem hoje. Mas eu quero dizer para você que ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Você pode mudar, você pode esquecer tudo isso que passou. Esse trabalho não é do dia para a noite, a gente precisa trabalhar muito isso. Tem pessoas que estudam isso há muito tempo e hoje virou quase moda, né? Todo mundo fala de questão emocional e que eles mostram a ferida, mas não mostram a cura, né? Como é que a gente vai conseguir conduzir isso? E realmente não é fácil, precisa ter muito esforço das partes, da pessoa em si, precisa criar um objetivo, precisa criar uma meta, precisa saber que se ela fizer o exercício certinho, ela vai ter crescimento e acreditar. Muitas pessoas, o que acontece com as pessoas? Elas dizer que pensar positivo não adianta nada, mas elas preferem se agarrar ao pensamento negativo. Então, você vai mudar a sua forma de pensar. Se você não é capaz, você vai dizer que você é capaz, que você pode, que você vai conseguir. Aí a mente vai dizer assim: é mentira, tu não é capaz, isso não é para ti. Ela vai falar isso para ti. Só que não dá bola para essa voz, tá? E tem pessoas que dizem: diz eu sou rico. Daí a voz diz assim: você não é nada, mentiroso, olha a tua conta, né? Mas não é dizer, é treinar até se tornar, é sentir-se até se tornar. Você não está sabotando a sua mente, você está sentindo como se você fosse e você vai acabando que você vai pensando daquela forma, você vai conduzindo a sua mente daquela forma até que você se torna a pessoa que você mais pensa. Se você pensar um monte de coisa ruim, o que vai acontecer? Um monte de coisa ruim. Então, essa é a reflexão que eu quero passar para você, tá? Vamos entrar para a parte estratégica depois, a parte de que você vai aprender bastante ali a respeito de vendas. Você é capaz de vender pela internet, você é capaz de vender para o Brasil todo, você é capaz sim de muita coisa, você usa somente 5% da sua capacidade, tá? Imagina quando você usar 90% da sua capacidade.